nome é Elaine dos Santos e eu participo pela 7ª vez das antologias da editora Rio de Flores. Participei de Encantos da Lua, Elas São Flores, que eu prefaciei, Natureza, Fonte de Vida, Fases do Amor, Vida e Velhice. Nesta 7ª participação está Palavras Libertas. Renato Galvão, o editor, nos deu a liberdade de tematizarmos algo que nos fosse relevante, algo que nos fosse tocante. Eu resido em Restinga Seca, um pequeno município no interior do Rio Grande do Sul, sem nenhuma tradição cultural, a exceção feita à cultura gauchesca. Sou graduada em letras, professora doutora em estudos literários, com formação em língua espanhola pela Universidade Nacional de Montevidéu. Lecionei para ensino médio, para ensino superior, para pós-graduação. Tenho várias experiências em diferentes áreas e crônica propriamente dita, eu trabalho escrita, minha produção escrita, desde o início dos anos 2000, 2001, 2002, mas muito mais produção para jornais, periódicos da região. Essa participação efetiva em antologias, em coletâneas, começou em 2017, então já são praticamente 7 anos. 80, 90 antologias, eu confesso que não contei, porque eu acho que não é a quantidade, sim a qualidade. Em Palavras Libertas, eu tematizo exatamente a história da minha cidade. Eu estou falando do ponto de vista histórico, aquilo que está registrado nos livros de história, porque eu trabalhei na dissertação de mestrado e na tese de doutorado a questão da memória. Halbwachs, Bartlett, Ecleia Bose, essa memória afetiva, essa memória que os velhos nos contam, essa memória transmitida de pai para filho. Mas aqui eu optei pela história, pelos dados que estão em diários de viajantes, que estão em registros históricos, inventários pós-mortem, enfim, documentos. E eu começo assim: nasci no fim do mundo, ou no início, talvez no meio, um ponto perdido no coração do Pampa. Aliás, a minha pequena cidade, pelo Tratado de Tordesilhas, era território espanhol antes mesmo que Cabral chegasse ao Brasil. Los Reyes, Isabel la Católica e Fernando eram los senhores de este rincón. Indígenas, portugueses, espanhóis cruzaram por aqui. Veio o Tratado de Madrid e com ele decidiram que os 7 povos das missões seriam domínio da coroa portuguesa. Nessas idas e vindas das guerras guaraníticas, resistência dos indígenas ao cumprimento do tratado, Sepete Araju, o herói lendário em defesa da terra, esteve entre os caciques guaranis às margens do grande rio que corta as terras do lugar em que nasci. Ali, eles assinaram um acordo com tropas portuguesas e temporariamente as batalhas foram suspensas. O ano era 1754. Este recanto gaúcho constaria com seu nome registrado em documentos entre os demarcadores de fronteiras em 1787. E pouco depois estaria em certidões que repartiam o campo em sesmarias. Prática muito comum entre os portugueses, a entrega de terras para tropeiros ou militares que deveriam ser a fronteira viva contra os castelhanos. Coube aos moradores do lugar a honra de receber Auguste Saint-Hilaire, o mais importante viajante europeu a cruzar estes pagos, entre 1820 e 1821, e ele contou para o mundo europeu, que nós consideramos civilizado, que por aqui havia uma fazenda de nome Restinga Seca. Era ainda o Brasil colônia, dependente de Portugal,
era ainda uma terra a ser explorada. Com a independência política, o imperador Dom Pedro investiu na política de imigração europeia e vieram os prussianos, ou alemães, como queiram. Para a região central do Rio Grande vieram muitos pomeranos ocupar a colônia de Santo Ângelo, hoje Agudo, município vizinho a Restinga Seca. Do lado de lá do Grande Rio, o Jacuí, eles ousaram comprar terras do lado de cá do Jacuí, no que seria o município de Restinga Seca. Araram, plantaram, colheram, fizeram rebentar vida da terra fértil. Nasciam São Miguel, Vila Rosa, povoados da nossa gente. Ainda o rio Jacuí fazia nascer outro povoado, exatamente Jacuí, lá onde passou o Sepete Araju. Às margens do rio em que depois da Revolução Farroupilha mandara se erguer uma ponte. As obras foram iniciadas em 1849 e concluídas em 1871. A ponte foi destruída na Revolução Federalista entre 1893 e 1895. Os seus pilares estão lá, fincados no meio do rio para atestar a sua grandeza. Ao lado da ponte, que ainda funcionava, ergueram uma ponte férrea. Desde Porto Alegre, deitaram trilhos para construir uma ferrovia. Jacuí e a pequena comunidade de Estiva receberam estações ferroviárias, mas Restinga Seca abrigaria apenas uma caixa d'água. Não demorou muito para que alguns homens abnegados postulassem a construção de uma estação, também por ali onde o trem parava para abastecer-se d'água. Era 1899. A cidade de Restinga Seca, o povoado que se criou em torno da estação é de 1899, mas o município tem uma história anterior. Em 1914, já no século XX, a velha estação, feita de madeira, viu nascer um dos mais importantes pintores modernistas da segunda metade do século XX, Iberê Camargo, que ainda menino brincava às margens da ferrovia, às margens do córrego, ou sanga, como se diz no Rio Grande, que determinara a instalação da caixa d'água e depois da estação ferroviária. Passados 50 anos, eu nasci por ali, nas mesmas imediações. Brinquei naqueles lugares. Meu pai, generosamente, ensinou-me a amar este chão. Contou-me histórias. E eu sou muito grata por isso. Assim como agradeço a Rio de Flores pela oportunidade de contar um pouco mais sobre a história deste chão, Restinga Seca.